Tudo bem, Pai Diego? Tudo Como ótimo, você está? Tudo ótimo, boa tarde a todos, Motumbá. É sempre bom estar com você, Edu. Prazer é todo nosso, Pai Diego. A gente fica feliz com a sua presença, é sempre de grande valia para a gente desmistificar temas como esse. A gente vai falar tanto sobre isso, né, a questão da sexualidade, como a questão também de como o candomblé lida com o pessoal LGBTQIA+. Né? Sim. Então, começando primeiro dessa parte, mito, né? Pombogira, entidades ou deusas, orixás, não vão mudar a sexualidade de ninguém. Sim. Não é? Sim. Edu, é um tema muito importante, né? Porque aborda essa parte que confunde a cabeça das pessoas em relação ao candomblé. Porque nós do candomblé, a gente abraça todo mundo, né? A gente tem o dom de abraçar todos, independente da gênero, cor, idade. E isso, essas pessoas, as pessoas, né? LGBTQIA+, ela abraçou o candomblé. E a gente abraça o candomblé, todos nós abraçamos o candomblé. E essa questão de ter orixá feminino em homem, né, isso não muda nenhuma parte na sexualidade. Isso é da pessoa mesmo, a pessoa já nasce, né? E o orixá feminino, ele não muda essa parte, ele não interfere a sexualidade. Nem pombagira, nem guias, mentores femininos. Isso realmente é do próprio ser humano mesmo. Às vezes do ser humano que até desconhece, né? Algo que ele passa a conhecer com o passar do tempo, né? De repente aquele homem ele foi criado numa educação e num sistema que fizeram com que ele optasse por um sistema ali heteronormativo e de repente, né, ele nunca se interessou ou tinha uma curiosidade, mas deixava aquilo guardado, né, em relação ao mesmo sexo. E aí, num determinado momento, de repente, ele se sente mais confiante para poder expressar isso, mas isso é um processo dele, pessoal, indifere, né, da religião. É verdade, Edu, com certeza. Eu acho que o homem, ele dentro da religião, que tem isso guardado, acaba colocando mais para fora, devido, né, a religião abraçar muito essa parte mesmo. O candomblé ele abraça de forma extraordinária pessoas que têm jeitos diferentes, enquanto outras religiões, né, ela fica aquele lado muito formal, tem que ser assim, tem que usar roupa assim. E até condenam. Condenam, sim. Tem que usar. O candomblé não, o candomblé é muito aberto. Então a gente abraça qualquer gênero, jeitos, e isso faz a pessoa se sentir até à vontade, né, do que está guardando aquele sentimento, a vontade de ser alguém que não é, né, para sua família. Chega dentro da religião, solta aquela parte, aquela vontade de ser quem é, né? Se sente abraçado e seguro, né, para isso. E aí as pessoas confundem, falam, é porque começou a frequentar, né, que se tornou assim. Não, isso é verdade. Não se tornou, já era, mas de repente adotava uma máscara, disfarçava para poder ser aceito. E aí em outras religiões como Umbanda, Candomblé, bruxaria também, né, a Wicca, a gente acolhe as pessoas tais como elas são, porque para a gente não existe, isso não é pecado, é sagrado, né, é o sagrado de cada pessoa, né. É verdade. E a gente sabe que a religião ela abre portas para a gente se conhecer. Às vezes aquela pessoa, aquele rapaz hétero, aquela mulher que não se identificava com outro gênero do mesmo sexo, chegou dentro da religião, se identificou porque se conheceu a fundo, né? Se conheceu lá no seu interior mesmo. Isso é muito bom. Eu acho muito bom. Tem pessoas que acham ruim, né? Mas eu acho magnífico. Porque o importante é as pessoas serem felizes, né, gente? Então vamos combinar, o importante é você estar nesse mundo feliz, né? Você não veio aqui a passeio, né? Você veio para buscar a sua realização, sua felicidade. Agora eu vou perguntar para o Pai Diego sobre a questão de orixá masculino e feminino também. Eu acho que isso entra muito dentro do nosso papo. Por exemplo, a mulher, ela pode ser regida, porque no candomblé tem os orixás que regem, né? Cada um de nós. E eu já vi, por exemplo, fulano, né, homem, por exemplo, Wagner da Oxum, né? Sexo masculino, regido por orixá feminino, né, de frente. Sim. Isso acontece de repente,
homem ser regido por orixá feminino, mulher ser regida por orixá masculino também, no de frente? Acontece muito, né? Acontece muito porque a pessoa nasce com aquele orixá. Você faz a cabala e joga ali os caoris, eles falam, aquela pessoa, aquela mulher, mãe de família, mas ela é de Ogum, um exemplo, um orixá totalmente masculino, da guerra, que rege as estradas. Aquela mulher, ela não vai mudar o gênero por causa do orixá, né? A não ser se ela já tem alguma coisa lá guardada desde o passado, né? E de repente ela quer botar para fora. E aí a gente do candomblé a gente abraça, não questiona. Mas eu já vi homens, sim, sendo de Oxum, sendo héteros, tendo casa, sendo pais de família. Já vi homens que recebem pombagira e sendo pai de família, ótimos pais de família. Na minha própria casa eu tenho homens que são de orixás femininos, como Oxum e Iemanjá, e são ótimos pais de família. E o contrário também, mulheres com orixás masculinos também? Sim. Ogum, Xangô Sim, também, né? Sim, muito. Lá em casa tem mulheres que são de Xangô e que tem que ter ali o domínio familiar de mãe de filhos, né? Então, essa parte ela não muda nenhuma parte do gênero da pessoa. Como eu te falei, eu não sei se tem alguma coisa guardada, aí a pessoa já tem aquela vontade de ser aquilo ali. Eu tenho um gostar diferente. Aí dentro do candomblé se conhece mais, dentro da religião, não só no candomblé, Umbanda, o Ica, você acaba se conhecendo mais para poder expor sua vontade de ser, né? E aí, só para o pessoal que não sabe, entender, a descoberta do orixá é feita através de um estudo, da cabala, que você faz aquela análise, né, dos odus da pessoa, o jogo de búzios, tem toda uma análise, né? Tem. Às vezes, Edu, é muito difícil descobrir, né? Às vezes tem pessoas que você logo de cara, você fala, aquela pessoa é disso, aquela pessoa é daquele orixá, mas tem pessoas que tem que analisar não só Ifá, mas cabala, e tem que analisar também a ancestralidade. Porque a ancestralidade conta muito. Se o Odu ancestral não bater com o Odu atual, possa ser que tenha aí uma briga de orixá. E aí acontece também a questão do gênero. Já vi pessoas de ancestralidades muito femininas, exatamente ancestralidade feminina, e chegar na minha mesa de jogo, eu tenho a certeza que aquela pessoa vai exercer, sendo um homem, vai exercer a parte feminina de alguma forma, né? E chegar na hora não. Entendeu? Chegar na hora que aquela pessoa não é, a pessoa é hétero, que não tem nada feminino. Então, assim, você tem que analisar bem essas partes ancestral e atual. E para as pessoas também, né, vale aprender a lidar com o fato de, por exemplo, às vezes uma esposa vai lá e vê o marido, por exemplo, que é frequentador do candomblé, incorporado, recebendo pombogira. Num primeiro momento, ela pode ter um choque, porque não espera, né? Está acostumada a vê-lo de uma forma, não espera vê-lo ali com os trejeitos da pombogira, né? Que chegou ali em terra e tudo mais. Mas as pessoas também precisam abrir a cabeça e entender que aquilo é uma manifestação espiritual e que depois que essa manifestação vai embora, a pessoa é aquela que sempre foi, né? E que é no dia a dia. Não, é verdade. Acontece muito, muito. Acontecem separações de casais devido a isso. Ah, é? Acontece muito. O homem sendo virado de uma energia feminina, pombagira, e a mulher vê e depois não querer mais aquele rapaz, né? Bobeira, porque aquilo ali é uma energia, como você falou, né? Aquela energia vai embora e a matéria fica a mesma coisa, não muda, né? Porque a pessoa pensa, vai mudar, agora ele vai ser diferente, vai me tratar diferente, até vai mudar em partes sexuais, não vai mais querer e tudo, acaba pensando que vai mudar. E isso é ilusão. Eu imagino que muito homem hétero também tem até um pouco de resistência a levar a namorada, a mulher, para poder vê-lo, né, nessa condição de estar ali incorporado, com medo de como que a mulher, né, vai lidar, né, com a coisa. Verdade. Não é todo mundo tem preparo, né? Não tem, é verdade. Ainda mais assim, quem não conhece muito, né, de repente ver o seu esposo virado de uma leba, uma pombagira, nossa, aquela pessoa leva para o seu interior e
e mexe com a relação. Mas vamos entender, tanto a mulherada, tanto os rapazes, que isso não muda o gênero da pessoa, não muda a pessoa, não muda nada físico. A pessoa só vai ter uma manifestação que é o espírito, né, Edu? Sim, exatamente. Então tem que ter maturidade, né, para poder lidar com isso. E até para ajudar o médium, porque ele possa estar retraído, achando que vai pensar é a entidade querendo trabalhar, pode estar com uma cobrança ali interna, e é isso. E aproveitando, dentro do candomblé, todo homem médium que incorpora seus orixás, seus guias, incorporam pombogira ou não necessariamente? Não necessariamente. Existe na hora ali de sacrifícios, né, arrumações de comida, de comer, que a entidade feminina do homem pode chegar, ou não, né, ou vice-versa. A mulher também não pode ser, que ela não incorpore a entidade masculina também. Isso é só realmente se a pessoa tiver realmente a entidade querendo incorporar, e vai incorporar mesmo, sendo em casa, num barracão, no centro. Então, cada caso é um caso, viu, gente? E aí, Pai Diego, eu estava mencionando sobre a questão do pessoal que se identifica como queer, né? E também as pessoas que, com o passar do tempo, né, optaram pela transição, né? Se tornaram homens trans ou mulheres trans. Como que eles lidam com o candomblé e vice-versa, na verdade, como que o candomblé os recebe? Nós abraçamos pessoas trans e de todos os gêneros, né? A gente não muda essa parte da pessoa, até porque ela já teve um momento de dificuldade para se entender, né? De tristeza até para poder colocar isso para fora. Então a gente, com todo carinho, a gente abraça e a gente cuida de forma totalmente positiva, né? Algumas casas de algumas formas, outras casas de outro jeito, mas o cuidado é o mesmo. Não muda o cuidado, a forma que vai dar o bori, a forma que vai alafiar o ubi, a forma até que vai bolar. Às vezes a pessoa não sabe, como é que eu vou bolar, como é que eu vou me incorporar. Não, é a mesma coisa. Mesmo sintonia se for uma pessoa comum, né? A gente não muda nada com essa pessoa, né? E a questão, a pessoa mesmo se identifica daquela forma e a gente a respeita. E não tem nada assim, por exemplo, de costumes específicos no candomblé que são voltados, por exemplo, ou ao sexo masculino ou feminino. No candomblé não existe isso, né? Assim, todo mundo pode exercer todas as funções, praticamente, não é? Tem a Iked, que é só mulheres, né? E Ogã, os homens, né? Sim. Mas, com exceção disso, tem costumes que são restritos a um sexo ou ao outro? Não. Geralmente, assim, até tem pessoas que já nasceram homens e depois se identificam mulheres, que jogou... de repente tem exercer uma missão dentro daquela casa, não incorpora. E aí tem o caminho, é Ked, é Ogã, aí fica aquela dúvida. Mas aí existe hoje, dentro do candomblé, a palavra chamada axé. São pessoas que são feitas de axé, né? O axé é quando a pessoa é daquele orixá, às vezes não incorpora, não vira, mas se torna joiê, se torna feita de axé, e o orixá acaba abraçando de alguma forma. Aquela pessoa feita de axé vai poder tocar um atabaque, vai poder tocar um instrumento, vai poder segurar uma adijá, tendo tempo de santo. Então, assim, é só mesmo a pessoa se identificar com aquela casa, né? Não também ter aquele preconceito assim, eu não vou conseguir exercer porque meu gênero é esse, entendeu? Era até essa minha dúvida. Agora, você me explicou, por exemplo... normalmente, né, a gente vê as Ekedes, né, são mulheres, né? Só o pessoal entender o que a Eked faz dentro da casa de axé, a função. A Eked, ela é os olhos do zelador, né? Ela é a que ajuda o zelador nos orões internos, é aquela que prepara a cabeça do Iaô, prepara os filhos de santo, arruma o orixá da pessoa, cuida do orixá, seca o orixá, arruma para poder ir para a corte, né? Para dar rum.
Eked, ela faz um papel principal de mãe mesmo daquela casa. Ela tem que cuidar de tudo daquele axé. É peça fundamental, estrutura da casa. É a estrutura da casa. E as mães Ekeds, elas têm uma responsabilidade tão quanto o zelador tem. Uhum. E aí, pode uma mulher trans, de repente, se tornar uma Eked? Como que o candomblé está lidando com isso? Ele abraça, né, de forma bem branda, né? A questão de ser Eked, na minha casa, elas se tornariam ajoiês, mas teriam saído de axé de uma forma positiva, até para que aquela pessoa trans se identifique com aquilo, com aquele costume, porque para ela também vai ser difícil, para o trans também vai ser difícil. Então, assim, a gente joga para ver como que vai exercer aquela missão, aquele caminho ali dentro. O Ogã geralmente é homem, né? É. Mulher hétero, se sabe tocar o atabaque e de repente se identifica com aquilo, tem aquela vontade, já aconteceu de em alguma casa de candomblé mulher hétero fazer a função que seria do Ogã? Pode isso ou não? Pode. Assim como o homem trans, né, que é mulher, né, que se tornou pode ser também fazer coisas que o lado feminino ali abrange, né? A gente vem no mundo, né, de uma determinada forma, mas Deus e os orixás faz o filho se identificar de outra, então a gente não pode questionar. Mas eu conheço ótimas mulheres que tocam atabaque e muito bem, e melhor do que muitos homens. É verdade. Melhor que homem, e assim, instrumentos assim, e dão aula mesmo. Eu acho muito bonito. Que legal. Então, pessoal, você LGBTQIA+, saiba que no candomblé, na Umbanda, na bruxaria, dentre outras religiões também, você é muito bem aceito e abraçado. Então, procure aquele local onde você vai se sentir bem e você não vai precisar deixar de ser quem você é. Agora, falando com o Pai Diego também, gente, ele é um querido, né? Como vocês viram, ele atende também as pessoas em particular. Jogo de búzios, cartas, com a mediunidade dele. E você de qualquer lugar do mundo pode passar com o Pai Diego. O terreiro dele, né, é uma casa de axé que cuida de muitas pessoas, muitos filhos, tradicional no Rio de Janeiro. Fica no Rio, mas para atendimentos, consultas, você pode marcar com ele, né, uma videochamada e fazer o seu atendimento. Aliás, é por videochamada ou é por ligação de voz? Os dois. Os dois. Depende né, de como a pessoa se sente bem, né, Edu? Mas a energia é a mesma, a gente consegue identificar bastante, assim, né? Eu atendo pessoas de outro país, né, e é maravilhoso, né, essa forma de você conseguir ajudar a pessoa distante, né? Então, gente, para você saber mais aí sobre os atendimentos, o WhatsApp é o 21 990 14 5537. Então, repetindo, 21 990 14 5537. E às vezes você quer saber também o que fazer em termos de ritual, se existe alguma coisa que possa dar uma forcinha para o seu momento de vida, consulta aí o Pai Diego. Ah, e tem o Instagram também, que você está movimentando mais, inclusive, né? Sim, eu estou mexendo mais, né? Antigamente eu não mexia muito, ficava focado dentro do barracão, mas hoje eu estou movimentando bem, assim, né? Tem muitos filhos que me ajudam também. Atrás de mim tem uma equipe também maravilhosa. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todos os meus filhos de santo, para minhas assistentes, né? Pessoas que estão comigo sempre lá. É isso aí. A gente tem toda uma estrutura por trás para fazer a coisa acontecer e para sustentar, né, esse trabalho. Então, anote aí o Instagram do Pai Diego. Já estou seguindo ele, já. Segue lá também. É o Babá Diego T-Y-O-I-A. O-Y-A. Babá Diego T-O-I-A. Babá, tem alguma atividade na casa para acontecer agora em julho, agosto? Tem, a gente vai fazer uma gira cigana. A gente fez agora uma festa muito bonita de São Rua das Almas, que é o mentor da nossa casa, é uma entidade bem antiga dentro da nossa casa. E depois vai ter o Olubagé, uma festa aberta ao público. O Olubagé é a mesa de Pai Omolu, né? E todos estão convidados. E aqui na Astral TV, você está toda segunda e sexta-feira na parte da tarde. Na parte da tarde. Finalzinho da tarde. Sim, sempre com reprise à tarde, né?
E é ótimo estar com vocês, é ótimo estar aqui com a Astral TV, que me abraçou de forma maravilhosa, eu me sinto em família, né? Você faz parte já disso aqui tudo. Gente, e aí para você rever também os programas do Pai Diego lá no YouTube, ou para você conhecer, você que está vendo pela primeira vez, vai lá no YouTube Astral TV Oficial, esse é o canal da Astral TV, e você vai procurar pelo programa Orum Aie, e aí tem todos os vídeos lá postados para você. Gratidão, Pai Diego, pela vinda. Adorei. Muito obrigado, achei. Muito bom. A gente vai desmistificando, né, galera? Aí você tendo mais esclarecimentos.